Eu estava vendo esses dias no Instagram um vídeo do canal do Caminho de Santiago Oficial, um canal muito bom que eu me inspirei muito neles aí para montar o meu canal e também aprendi muito com eles quando eu fui para o Caminho de Santiago. Eu vi um vídeo sobre os Pirineus e é muito interessante, aí me veio muitas lembranças, então esse vídeo hoje aqui é sobre a travessia dos Pirineus. Então eu vou compartilhar aí o vídeo para que vocês vejam aí como que estavam os Pirineus agora, se não me engano, 4 de abril, logo há pouco tempo atrás. Tá bom? Vou colocar o vídeo aí para a gente dar uma observada e conversar sobre ele. Não dá para ficar de frente. Você tirei o óculos para não sair voando. Porque tá forte a picareta aqui. Forte. Quando nem sintoma, até o óculos. Então, o vídeo é bem elucidativo, né? Muito vento, porque é uma coisa muito comum lá nos Pirineus. E aí eu lembrei de quando eu passei os Pirineus o ano passado, 16 de abril, vai fazer quase um ano. Então foi uma travessia muito difícil, muito complicada, por vários motivos. O primeiro é pela ansiedade que você tá de fazer o caminho, de você iniciar. Você não tem, por mais que você tenha treinado fisicamente, você esteja bem, mas você ainda não tem aquela vivência da caminhada. Como é caminhar 25, 28 quilômetros por dia? Você não tem ainda essa expertise. E por vezes você acha, eu estou andando bem, e você, foi o meu caso. Eu saí cedo e já saí abrindo a passada, e quando chegou lá na frente, eu acabei sentindo aí um pouco as câimbras, né? Que acabaram acontecendo ali durante a subida dos Pirineus. É uma subida extremamente difícil. Lá no final, eu encontrei com um amigo, o Chico, e ele não fez, ele já, se não me engano, era o terceiro ou quarto caminho dele. E ele, dessa vez, ele falou que já fez, da outra vez ele fez por Val Carlos. Ele falou que também não é uma travessia tão fácil assim, tão diferente dos Pirineus, que é meio que um sobe e desce, também é bem puxado. Mas a minha travessia dos Pirineus, então, eu até depois que estava a gente conversando tempos depois ali, ainda durante o caminho, a gente viu que na passagem que a gente foi, os Pirineus era para estar fechado. Tanto é que a gente passou dia 16, se não me engano, dia 17 ele fechou. Ele ficou fechado quase uma semana, porque nevou. No dia que a gente subiu, teve um falecimento lá, se não me engano, de uma francesa, que ela caiu de bicicleta, acabou falecendo no caminho. Então, foi uma travessia bem, bem complicada. E esse vídeo mostra bem isso, esse vento. Então, há uns dias antes, uns 8 dias antes, um amigo estava fazendo o caminho, ele estava à frente da gente, e ele mostrou ele também, uma ventania era um passo para frente e dois para trás, e vai subindo, e muito vento. Então, os Pirineus se preparem, você que vai fazer o caminho, se prepare muito para os Pirineus. E aí você fala assim, então eu vou no verão é mais tranquilo. Aí no verão é um calor, porque não tem uma árvore lá em cima. Realmente você passa muito tempo sem nada, vai tomar sol no lombo ali o tempo todo. Então, os Pirineus, a gente pode falar que é uma travessia muito desgastante e desafiadora para o peregrino, principalmente porque está no começo. Mas, assim, tem que se preparar. É o que a gente sempre fala, sempre conversa com as pessoas que perguntam. Eu acho que foi uma das piores partes do caminho foram os Pirineus. Tem quando eu comecei ali, vou até mostrar aqui uma foto do início da minha subida. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Então, essa aqui foi eu saindo de manhã. Eu saí por volta das 6h15 da manhã, por quê? A gente tem um lag, né, que a gente fala da ida para a Espanha. Então, dá mais ou menos, estava em horário de verão lá na Espanha, então foi mais ou menos 5 horas de diferença. Então, assim, eu cheguei em Madrid, dormi em Madrid, e no outro dia de manhã fui para Pamplona, San Jean, tem até um vídeo que eu explico a minha caminhada, e no outro dia eu comecei, ou seja, em 2 dias eu já estava iniciando a caminhada, no terceiro dia, né? No início do terceiro dia já estava começando a caminhada. Então, eu ainda estava no lag. Então, você não dorme direito. Então, da noite do dia 15 para 16, eu estava no albergue, e você ainda não tem aquela cultura de dormir em albergue. Então, vou falar assim, praticamente não dormi, porque o pessoal chegando, conversando em outras línguas, o pessoal se arrumando, gritando. Então, tem várias coisas. O banho não é aquele banho que você está acostumado no hotel, no hostel, que você está individual ali. Então, você ainda tem toda aquela adaptação que faz muita diferença. Então, eu fui deitar ali por volta de 10 horas da noite, que é quando o albergue fechava, mas você não dorme, né?
eu estava já com chip, né? Então você ficava olhando alguma coisa na internet, mas o sono não vem, porque você ainda está no leg. Eu tinha dormido no dia anterior, dormi no trem quando eu fui para Pamplona. Então, assim, é um desgaste muito grande e você não consegue descansar, você não tem esse tempo de descanso. E aí, quando deu 5 horas da manhã, o pessoal já começou a levantar a cama, começou a se arrumar e tal. E aí eu fiquei ali, bola para cá, bola para lá. Falei, sabe o que mais? Quando deu umas 5h30, mais ou menos, sabe o que mais? Vou partir. Aí acordei, arrumei o material, tal, coloquei tudo na mochila, saco de dormir e tal, me preparei, coloquei a roupa e falei, agora eu vou. Então, essa foto aqui é por volta de 6h15 da manhã. Então, foi a hora que eu falei, agora eu vou caminhar. Pode ver que ainda tá escuro aqui. Eu fiz um pequeno vídeo e falei, vamos partir, vamos embora, vamos partir para cima. E foi o que eu fiz. Comecei a minha caminhada. E é interessante, que aí, vou até mostrar aqui outras fotos, aqui, logo no início, né? Aqui o Refúgio de Ouriçon, a foto saiu ruim aqui, ó, 8 quilômetros, era bem no iníciozinho da caminhada mesmo, ainda estava bem à noite mesmo, a cozinha tradicional, tal. Então, tem o outro abrigo também, né? Que tem ali, mas o Ouriçon é mais o Ouriçon, né? O Ouriçon é um dos mais conhecidos, é o mais conhecido, né? Que a gente tem nessa subida. Aqui uma outra foto também, Refúgio do Ouriçon, 7 quilômetros, foi logo no início. É o que eu falo, aqui, um pouco antes, tem uma placa que ela mostrava que os Pirineus estavam abertos, né? Até pouco tempo atrás, depois ele fechou. Então, da minha concepção, nesse dia que eu subi, não era para estar aberto, era para estar fechado, tá? Por tudo que a gente viu depois que aconteceu. Então, essa aqui, logo no início aí, 7 quilômetros, deveria estar aqui com 1,5 quilômetro, 2 de caminhada. Então, ela estava naquele frenesi ainda da subida. Aqui é uma foto que eu tirei logo depois. Então, esse aqui, se não me engano, foi um dos primeiros peregrinos que eu vi. Então, eu andei ali um bom tempo e, putz, não via ninguém. Eu falei, caramba, será que estou na rota certa? Aí, vi aqui, ó, refúgio, né? Você começa a ver algumas identificações do caminho, você começa a se acostumar com essa identificação. Isso é muito bom e vai te dando segurança. Então, até eu estava conversando depois com um amigo que ele falou o seguinte: ele começou o caminho, daqui a pouco ele entrou por uma dessas ruas aqui, e quando ele viu, quase 1,5 quilômetro depois, ele falou: caramba, não tem placa, não tem nada. E aí um morador ali falou: ó, você está no caminho errado, volta e pega a outra estrada. Então, é uma coisa que para mim, eu me preocupei muito se eu estava no caminho certo. Como eu não via ninguém, saí muito cedo, então eu falei: caramba, será que estou no caminho certo ou não? Aí quando começa a ver as identificações assim, você se acalma um pouco, né? Aqui já no início ali, uma pequena subida, já uma elevaçãozinha, aí você já começa a ver aqui a região, né? Uma região muito bonita, mas, falei, estava muito frio, isso aqui deveria estar uns 5 graus, na hora que a gente passou, e praticamente chovendo, né? Uma garoazinha que tem, muito típica em montanhas, né? Então, foi bem, já começou a desgastar, que eu já comecei olhava, assim, era só subida, e uma neblina, subida, e já comecei a pensar o que eu estou fazendo aqui. Mas a ideia é ir em frente. Aqui é uma foto que eu peguei emprestada do meu amigo Adélio e do João. Aqui já é depois, já mais lá para frente, depois do carrinho de apoio, bem depois de Ouriçon. Isso aqui mais ou menos 22, 23 quilômetros ali. Então a gente vê aqui que é uma parte já é bem, é de terra, né, aqui, como o tempo estava muito feio. E aqui é o que eu falei, quem vai fazer no verão, não tem uma árvore aqui, não tem sombra, é o sol no lombo o tempo todo. Aqui uma foto, eu chegando ali no refúgio, na saída do refúgio de Ouriçon. Então, olha aqui como é que estava aqui o tempo aqui atrás. Né? Muito fechado, muito fechado. Quando eu entrei aqui, tinha parado um pouquinho de chover. Aí eu estava morrendo de fome. Então, quando eu parei ali, entrei no refúgio, tem um barzinho, né? Bem na entrada aqui, é normal nessa frente aqui, o pessoal ficar, a vista é lindíssima, só que a vista que eu tinha era essa aqui, tinha nada, dava para ver nada. Mas quando tá o tempo bom, é bacana, o pessoal tira foto aqui, realmente é um visual muito bonito. Para quem pernoita em Ouriçon, também à noite o pessoal fala que é muito bonito ficar aqui. Mas o Ouriçon ele tem seu problema. Você vai reservar e, por exemplo, se os pneus fecharem, como fechou no dia seguinte aqui, você perde a reserva. Não tem essa de dinheiro de volta, não. Perdeu a reserva. Então você vai ter que se reprogramar. Por isso que eu achei melhor encarar os pneus por completo do que
arriscar ficar em Orson, até porque dá 8 quilômetros, né? Então, assim, depois daqui para frente são mais 20. Vai acabar, não vai. E o meu planejamento era chegar em Roncesvalles. Mas essa aqui é a vista aqui, logo na saída ali. E quando eu cheguei ali, tinha croissant, tinha vários lanches ali, mas quando eu vi eu não sou muito chegado em sopa, mas quando eu vi uma sopa de legumes quentinha, eu falei, legumbres, as legumbres em espanhol, eu falei assim, essa aí mesmo. Aí pedi a sopa ali, tomei a sopa, peguei um pãozinho ali, espetacular, recarregou a energia, aí vamos embora. Não que ficou mais fácil, né? Mas deu uma recarregada na energia, ficou bacana mais para frente. Então, isso aqui é bem na frente do refúgio de Orison, né? Aqui mais uma foto lá para frente, isso aqui já depois do Lepoeder. Lá na frente, deixa eu ver se a gente consegue ver. Consegue aproximar. Aqui já é a colegiata. Deixa eu aumentar aqui. Aqui já é a colegiata. Então, você já consegue ver ali a visão ali da chegada, né? E começa a ficar um pouco mais tranquilo. E aqui logo quando eu cheguei na colegiata. A colegiata lá de Roncesvalles. É bem... Já a visão, caramba, cheguei. É bem bacana. Mas o interessante que eu quero comentar aqui é que você começa a subir, você chega em horas, você já está desgastado, porque é só subida. Aí você fala, agora vai ficar tranquilo. Não, você continua subindo. E como estava muita neblina, eu costumo chamar de russo, né? O militarismo, ele costuma chamar essa névoa de russo. Então, você está subindo, aí você vê uma curva lá na frente. Aí você fala, pô, depois dali deve ficar um pouquinho plano, porque está tudo fechado, né? O russo ali está tampando tudo. E quando você vira, é outra subida. Aí você vira, tem mais uma subidinha na frente, o russo está tapando, aí você vira, é outra subida. E você vai subindo, e chega um ponto que, assim, já estava começando da câimbra, muito cansado mesmo, perna doendo, e aí chegamos num trailerzinho, né? Um pequeno trailer ali, que está vendendo algumas coisas, mas eu vou falar, eu não consegui comprar nada. Estava com tanto frio e com tanto desgaste ali, que eu falei, a única coisa que eu fiz foi tirar a mochila, aí dei uma ajeitada na capa, né? Tirei a capa, tirei a mochila, coloquei no chão, tomei uma água gelada, e você já está totalmente congelada, e tinha um cantinho ali, fui meio que no banheiro ali, voltei e bota a capa, coloca tudo aqui, eu falei, agora eu vou embora. E é interessante que nesse trailerzinho tinha um mapa, né? Uma tela assim de... O pessoal escreve com caneta, aquela quadro branco, aí estava escrito assim, até aqui, se não me engano, dá 20 quilômetros, mais ou menos. Aí tinha mais ou menos ali no trailerzinho, tinha mais ou menos 1 quilômetro de plano, depois mais 5 quilômetros de subida, aí o plano, aí começava a descida. Aí eu falei, caramba, ainda tem mais 5 quilômetros de subida. Só que assim, aí toma a subida complicada, toma uma subida difícil. E tem uma hora assim que é tipo você entra assim tipo uma fazendinha que tem lá, sei lá, estrada, um trecho assim de lama mesmo, tá? Muita lama no meio do gramado ali. Aí você começa a subir, é tipo um monte de pedras, assim, dá, sei lá, uns 300, 400 metros de pedra, mas é para ter você escalando pedra. Me lembrou aqui o Morro do Painaço que a gente tem aqui na Chapada. Aí você começa a subir. Chegou uma hora que assim começou a me dar cãibra na batata da perna, dar cãibra na coxa. Eu falei, caramba, doía tudo. Aí um casal de alemães, assim, depois conheci eles mais para frente. Eles passaram por mim, mas passaram no gás, assim. Eu falei, porra, esses aí estão bem. E aí eles subiram, passaram, e daqui a pouco eu fui lá devagar e sempre, né? O lema da tartaruga, fui subindo, tal, apoiando ali com o stick, vambora. Aí chegou lá na frente, os dois parados com câimbra nas coxas. Aí cumprimentei, mas falei, tá vendo? Pra que a pressa, né? E fui subindo, tal. Aí no final disso aí você passa por uma mini floresta ali, parece o negócio do Senhor dos Anéis ali. Você passa por e assim, muita lama, que estava chovendo, muita lama, aí você passa por cima, tal, não sei o quê. E aí, mais para frente, você encontra o Lepoeder, que é 1.490 metros, mais ou menos, é um ponto bem alto ali. Que é uma escultura ali que tem no Caminho de Santiago. Então, parei ali, aí sentei um pouco, falei, porra, aqui é o ponto mais alto, então daqui para frente é só para baixo. Eu falei, porra, agora vai estar tranquilo. Aí você tem a bifurcação, ou você desce pela floresta, né, que é pouca coisa mais curta, mas como estava chovendo, se corre se você cair, se machucar, ou você vai pela estrada, que é, sei lá, pouca coisa mais
mais longe, mas é mais seguro. E a maioria estava indo pela estrada. Um ou outro, assim, descuidado, que acabou indo pelo meio da floresta ali. Primeiro, uma pequena mata que tem ali. E aí eu fui pela estrada. Eu falei, pô, agora tá tranquilo, que é só descida. Aí foi meu problema. O joelho, era porrada no joelho, assim. Caramba, aí doeu. Eu falei, cara, eu preferi a subida. A subida, pelo menos, é mais fácil para você apoiar. A descida era só dor no joelho. E sempre que tinha um trecho, assim, que era um pouquinho mais plano, era para onde eu ia, assim. Então, esses 5 quilômetros de descida até esse trecho aqui, que é essa passagem até a Colegiata, é esse trecho aqui. Isso aqui é a descida. Aí você dá toda a volta aqui até chegar lá na Colegiata. Esse trecho doeu até a alma ali, porque o joelho doía muito. E aí cheguei na Roncesvalles, assim, eu saí por volta de 6h15 da manhã e cheguei na Colegiata por volta de 2 da tarde. Então eu cheguei bem. Então quando eu cheguei, todo molhado, fiquei sentado assim, eles te dão um crachá, né? Com as cores ali, com o número. E eles vão chamando por cores. O meu, se não me engano, era amarelo. Aí tava o crachá, e depois, sei lá, uns 20 minutos, e eu tava ali, sentado ali, querendo me recuperar. Aí chamaram, tal, aí a moça perguntou, tem reserva? Eu falei, não, tenho reserva, tal. Aí ela puxou ali a reserva, pelo nome. Aí falou, aí mostrou lá onde é que vai ser, no andar lá, tal, e subi. Aí arrumei minha cama, tirei, falei, cara, vou tomar um banho, pendurei a roupa que tava molhada, fui lá, tomei um banho. Aí isso já era umas 3h20, 3h30. Aí foi o tempo que eu falei, agora o jantar, se não me engano, era 7 horas da noite. Falei, agora eu vou descansar. Aí deitei ali, tinha um espanhol do meu lado, a gente começou a trocar ideia. Ele também estava extremamente cansado. Aí deitei ali, até para recuperar por causa do frio, né? Por causa da hipotermia ali. Aí deitei, me cobri, aí deu uma recuperada. Aí fui pro jantar, beleza, já estava melhor. Aí no outro dia eu falei, sabe mais? Eu vou despachar a mochila. Aí despachei a mochila para Zubiri, já sabia o albergue que ia ficar. Foi 5 ou 6 euros o despacho da mochila. Mandei embora e aí fui sem mochila. Aí para mim foi um pouquinho melhor. Mas depois eu converso sobre a ida de Roncesvalles para Zubiri. Beleza? Então é isso. Pirineus. Extremamente desafiador e desgastante. Cuidado com os Pirineus. Mas assim, se eu não tivesse feito, eu não teria história para contar. Mas os Pirineus, eu falei, foi uma experiência espetacular, cansativa, muito desgastante, mas que faz parte do peregrino. O peregrino é isso, é fazer o que tem que ser feito. Né? Então, valeu a pena. E hoje eu tenho experiência. Pretendo fazer o caminho de novo? Com certeza. E vou fazer os Pirineus. Se puder fazer os Pirineus, vou fazer. Se estiver aberto, né? E vou fazer. Eu pretendo fazer essa rota nesse mesmo período aí, abril, maio, que eu acho que para a gente que é latino, que eu acho que é um período mais tranquilo, assim, em termos de temperatura e até de muita gente no caminho. É uma época bem tranquila no caminho. Ou então fazendo no outono também, fazer ali final de outubro, novembro, que é uma época que já começa a dar uma esfriada, não está aquele muito quente ali no caminho e nem com muita gente no verão. O verão o europeu costuma fazer o caminho, então enche muito, e eu acho que para mim não é o caso. Mas é isso, os Pirineus. Espero que tenham gostado aí da nossa conversa. Se você se interessa pelo Caminho de Santiago, aqui embaixo eu vou deixar o link aqui do meu e-book, tá? Sobre o Caminho de Santiago, dicas práticas e objetivas para você fazer o Caminho de Santiago. Então, está aqui na descrição, vale muito a pena adquirir. Eu estou fazendo o segundo e-book, provavelmente depois eu acrescento aqui na descrição, o e-book sobre as cidades. Então, eu vou fazer um e-book com detalhes sobre todas as cidades do Caminho Francês e também um outro e-book mais simplesinho sobre todas as igrejas. O que você precisa saber sobre todas as igrejas, as ermitas e as catedrais do Caminho Francês de Santiago. Também é muito interessante. Estou gostando muito de rever as fotos e descobrir até coisas que eu mesmo não sabia sobre essas igrejas, sobre essas ermitas e também sobre a cidade. Da cidade já está pronto, só estou organizando um e-book para eu poder colocar aqui na descrição. Tá? Então, vale muito a pena. Detalhes, Fonsebadon, a cidade fantasma, o que aquela cidade tem de importância para o caminho, algumas igrejas, o que você tem que ver em cada cidade. Então, vale muito a pena adquirir esse e-book também sobre as cidades do Caminho Francês de Santiago. Vale muito a pena. Tá bom? Tá aqui na descrição. Um grande abraço a todos. Buen camino.